Bom, falando sobre o tema de hoje, o mestre Okawa nos ensina, inclusive, esse é um dos principais ensinamentos da Rap Science. Quando o mestre veio a Jundiaí, ele falou sobre isso. Quando ele veio ao Brasil, no geral, ele falou sobre isso. O que mais importa na nossa vida é a gente entender que esse mundo, ele é uma escola para a nossa alma. Ele é uma escola temporária. Esse mundo não é a nossa verdadeira morada. Aqui é uma escola, e como toda escola, em algum momento vai ter a sua formatura. Você se forma e você vai embora. Quando você se forma na escola ou uma graduação, você não volta mais para ela. Você pode fazer outra, né? Mas para aquela você não volta mais. E a nossa vinda a esse plano físico é uma escola que você tem para a sua alma. Você recebe uma série de lições. E o grande aprendizado é, quando a vida acaba, a gente tem que entender isso, que nada do que a gente fez aqui ou teve aqui vai ser levado para a nossa verdadeira morada. Então, o que realmente importa é isso, é você entender que você tem uma alma dentro de você, que você não é o seu corpo físico, você não é as suas posses, o seu status, aquilo que você tem. Na verdade, você é o tanto de treino que você conseguiu providenciar para a sua alma. Status financeiro, poder ou não, nada disso importa. O que importa é quem você é na sua essência. Todos nós, a gente recebe um caderno de exercícios para a nossa vida. Antes da gente nascer, a gente planeja a nossa vida, existe um planejamento, a gente esquece esse planejamento, essa é outra característica, mas a gente recebe esse caderno de exercícios e o desafio é como que você vai viver depois que você nascer. Esse que é o ponto-chave. É como aquela analogia que o mestre Okawa nos concede de uma viagem. Quando você vai sair para uma viagem, quanto mais longe você vai, mais aumenta a chance de acontecer algo errado. Não necessariamente tudo o que você planejou vai acontecer. Eu, por exemplo, contando as histórias, né, teve uma vez que eu fui a treinamento para o lugar mais longe que dá para você ir, que é o Japão, 20 mil quilômetros, e o avião ele faz escala, ele fez uma escala em Dubai, e eu errei o portão, porque tem dois portões, quem não é muito esperto erra, né, que é o meu caso. Você sai para Dubai, você sai para a cidade, e você tem que ter um visto para sair. Se você não tem visto, você é preso. E o outro, você vai para o portão, que você vai para outro avião. E eu, que tenho cara de árabe, né, as pessoas achavam que era o Mustafa, o Muhammad, eu cheguei lá e fui para o gate errado, aí o cara, olha o que aconteceu, eu estou falando isso para você ver como é que pode acontecer empecilho ao longo da jornada. Ele carimbou o meu passaporte sem pedir o meu visto, porque ele achou que eu tinha visto, que eu era, enfim, né, tem o cara de árabe, ele pegou o meu passaporte, carimbou, falou, pode ir. Eu falei, nossa, que estranho, ele tá carimbando meu passaporte para eu entrar no país que eu já vou entrar, e toquei o barco, fui embora. Já cheguei assim, daí comecei a ver a cidade, as pessoas, eu falei, nossa senhora, mas tá estranho. Aí nisso eu sinto uma mão no meu ombro, assim, ó. O cara pegou no meu ombro e falou, onde você vai? Eu falei, aí na hora, né, imagina, você tá sozinho, no exterior. Eu só falava uma palavra, Japão, 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 e fazia assim, ó, Japão. Daí o cara falou, Japan, not here. Eu falei, Japão. Aí começou a me dar um negócio. O cara tava armado, né? Um cara desse tamanho assim, cara de bravo, né? Japão. Eu Japão. E o cara achou que eu tava zoando com ele. Ele falou, não é Japão aqui. Eu tirei meu passaporte e falei assim, não, Japão, Japão. E era o passaporte do Brasil. O cara não tava entendendo mais nada. Aí eu tive a sorte. Eu apontei pro cara que carimbou meu passaporte. Eu falei, não, eu passei lá, ó. A there, né? Você fala inglês, tudo não. There, him. Aí o cara foi lá, nessa hora, eu juro por Deus, eu não mexia um músculo do meu corpo. Nada. Foi a habilidade que eu tive de travar o corpo inteiro. Nada, você fica travado assim, ó. Eu fiquei parado lá, estagnado, estado de choque, é o estado de choque. Imagina você ser preso, né? Eu nunca fui, mas essa é a primeira vez que eu ia ser preso. Ia me matar na cadeia, eu tava lá assim, ó. Daí os caras lá, eu falei, vão me enforcar. Eu falei, já era. Os caras estão programando, vai vir já, vão me decapitar, começa a passar a mão e coisa na sua cabeça, né? Você ser preso assim. Daí o cara pegou assim e falou, sai daqui.
falou, vai para lá. Me empurrou assim, e eu saí, e aí eu fui para o gate certo, fiquei umas 4 horas ali com o meu pulmão travado, agradecendo ao senhor Alcantara por me aceitar como filho dele, mesmo sendo tão burro, e a vida seguiu. Mas nisso você vê que, assim, toda viagem, lógico, não precisa fazer isso que eu fiz, né? Mas ela tem imprevistos. Eu não planejava fazer isso, meu planejamento era outro. Agora, voltando ao tema principal, né, depois do parênteses, quando a gente nasce no plano físico, você tem um plano de vida, onde você vai nascer, quem são os seus pais, quais aprimoramentos que você vai ter, você planejou, você não planeja tudo. Você planeja em torno de 25% da sua vida é planejado. Agora, muito do que vai acontecer aqui pode ser imprevisto. E isso é sabido quando a gente nasce. E a questão é, o que a gente vai fazer? Como que você vai se comportar? Porque muitas vezes surge a pergunta, por que isso aconteceu comigo? Por que eu? Só que essa pergunta, ela estagna você. A pergunta é, já que aconteceu, o que eu vou fazer? Porque não tem mais. É igual, tem uma frase do Dale Carnegie, né? Ele diz assim que algo que já aconteceu e uma palavra que já foi escrita, não há lágrima que apague. Quer dizer, se já aconteceu alguma coisa, não tem mais o que você pode fazer. Você tem que agora reagir. Você tem que buscar se transformar. Como que você vai viver dentro dessa situação? Por exemplo, tem pessoas que nascem em tempos de paz. Isso, a sua alma, ela tem uma felicidade muito grande. É que a gente aqui no Brasil, a gente não tem ideia. Mas imagina como que é você viver no meio de uma guerra. E as almas que nascem num país que está em guerra, elas estão passando por um processo de treino também. Muito, muito, muito mais difícil do que o nosso. Mas o fato de a gente nascer num país que está em paz hoje, não significa necessariamente que a gente não possa nascer num período de guerra em outra vida, nem que nós já não tenhamos experienciado guerras ou doenças nas nossas vidas passadas. E é nessas diferentes civilizações e culturas que a gente vai vivendo que a sua alma ela ganha todo tipo de experiências. A gente nem sempre nasce no Brasil, nem sempre nasce homem, nem sempre nasce mulher, você pode mudar o seu gênero, a sua profissão, e é dessa forma que a gente vai treinando a nossa alma. Mas a vida, nascer é uma viagem arriscada. Vir do plano celestial para o plano físico envolve riscos. Não é uma jornada fácil. Hoje, o mestre diz que de cada 5 pessoas que partem para outro mundo, 5 acabam indo para o inferno. É uma taxa de cada 10, 5. É uma taxa de 50%. Cada 10 pessoas, imagina, você está no... Aí não, né? Aí vamos parar com tudo já. De cada 10, 5, 50%. Então, às vezes esse dia eu estava no metrô, fiquei pensando, se é 50%, então, nesse vagão aqui tem 100, 50, metade, infelizmente, não vai conseguir voltar ao mundo celestial. E a gente sabia disso. E mesmo sabendo disso, a gente decidiu nascer no plano físico e se aprimorar espiritualmente. Por quê? Porque o aprendizado que você pode obter aqui é tão valioso que vale a pena você correr tamanho risco. Pensa, 50% significa o seguinte, se você entrar no aeroporto, você vai para um destino, a atendente lá fala assim, olha, esse destino é muito bom, só de cada 10 aviões que saem daqui, 5 caem. Você quer ir? Para você falar sim, é porque tem uma coisa assim, fabulosa do outro lado para você se arriscar a ir. A vinda ao plano físico, esse é o risco que a gente assumiu. Pode ser que você esqueça, porque você esquece a sua memória. Dificilmente alguém lembra a vida no outro mundo. Você apaga tudo e você começa a sua vida do zero. Esse que é o tipo de treino que a gente está passando agora. E o ser humano, uma tendência dele, que é muito natural quando a gente nasce, é o desejo ao corpo físico. Por quê? Quando uma pessoa, por exemplo, ela vai mergulhar, ela precisa colocar uma roupa de mergulho, um escafandro.
Porque para ela descer ali em altas profundidades, uma profundidade muito alta, ela vai ter, por exemplo, tubarão, é gelado, tem a pressão da coluna d'água, as marés, enfim, tudo. Se ele não tem aquela roupa de proteção, a chance dele morrer é muito alta. Quando a gente é uma alma e a gente vem para o plano físico, a gente precisa desse corpo para treinar a nossa alma, porque sem o corpo você não consegue treinar. Porém, existe um porém, esse porém ele é bastante importante. Quando você tem um corpo físico, a tendência é que você só pense nele. Isso é chamado de autoproteção ou instinto animal. Por exemplo, o ser humano ele vai pensar em comer, se proteger ao máximo, o máximo de conforto e reprodução. É isso que ele pensa, fisicamente dizendo. O grande problema é quando a gente começa a viver só como animal. Essa que é só na autoproteção. E esquece integralmente do que veio fazer, que é a questão espiritual. E essa é uma das missões da religião. Por isso que a religião nunca vai acabar. Por quê? O ser humano, enquanto ele buscar ter uma vida significativa e de crescimento de alma, ele sempre vai precisar de um ensinamento. Ele sempre vai precisar da fé. E no livro As Leis de Messias, o Mestre Okawa ensina pra gente, o grande teste que você tem aqui é o quanto que você vai viver além do modo sobrevivência. O quanto você vai conseguir ir além de apenas sobreviver. O quanto que você vai superar o seu instinto de autoproteção. Esse é o crescimento da alma. A gente tem que sobreviver? Tem. Tem que ter uma vida confortável? Tem. Só que a vida não é só isso. A gente tem que dar um passo acima e viver também de forma espiritual. É inevitável que a gente queira se proteger, mas a vida não se resume só a isso. Por exemplo, qual que é um instinto típico da autoproteção? A raiva. Raiva é normal, pode ver. Todo animal ele tem raiva, ele quer se proteger. Você se sente ameaçado e você cria a raiva como uma autoproteção. Se a gente está sempre raivoso, significa que a gente está sempre no instinto, se protegendo, se protegendo, se protegendo. Qual seria um passo à frente? Compreensão, por exemplo. Tolerância, por exemplo. A busca do silêncio. Ou você conseguir rebater aquilo de forma que tudo se acalma. Isso é o crescimento da alma. Por exemplo, eu sempre fui uma pessoa muito irritada em tudo, inclusive no trânsito. Sempre tive problema de direção. Não problema de direção, problema de calma no trânsito. Por quê? O trânsito ele é autoproteção. Você está com medo que alguém bata no seu carro, você está com medo de tudo. Então, qualquer buzinada, qualquer algo estranho que acontece, quem está na autoproteção já sai do eixo. Isso é autoproteção. E eu tive que me disciplinar ao longo do tempo, hoje, graças a Deus, melhorei muito, para você conseguir manter a sua calma e não fazer besteira. Agora, se a gente está no nível de autoproteção, é bateu, levou. Isso no trânsito, isso na família, isso no relacionamento, é tudo. Ah, falou besteira para mim, vou revidar. É hora da vingança, e é isso, e é aquilo. Isso é o ser humano vivendo na autoproteção. A salvação que é o ponto-chave, a salvação da nossa alma no primeiro momento e também a salvação da alma das outras pessoas. Agora falando sobre um outro tema, que é a questão da felicidade ou da infelicidade. Todo mundo instintivamente busca ser feliz. Isso é algo que todo mundo busca. Agora, qual que é o conceito de felicidade seu? Para você, o que realmente é ser feliz ou o que é felicidade? No livro As Leis do Segredo, o mestre disse que a gente deve mudar o nosso conceito de felicidade. Ele ensinou, primeiro, o que é infelicidade. Ele diz o seguinte, essa perspectiva espiritual. Morrer não é infelicidade. Você perder o seu corpo físico, ou você abandonar o seu corpo físico, não necessariamente é algo infeliz.
você mudar de plano. A morte, o que ela é? É a mudança de plano. Você está na terceira dimensão, você perece e você se torna uma alma. Você foi para a dimensão espiritual. É isso que é a morte. Não necessariamente isso é algo infeliz. Claro, abandonar quem você ama, se despedir das pessoas que você ama, deixar a sua vida aqui é triste. Mas a morte em si não é algo infeliz. O que é infelicidade? Isso o mestre nos ensina no livro As Leis do Segredo. 4 definições que ele dá. Primeira, infelicidade é você morrer sem fazer nada, que é a vontade de ter o máximo de ganho com o mínimo de esforço. Hoje você vê muito, por exemplo, uma tendência que a gente vê duas: bitcoins, moedas, criptomoedas e apostas. Quem usa essas ferramentas para ganhar dinheiro, na verdade, é dinheiro por dinheiro. Só está pensando no dinheiro. Isso é morrer sem fazer nada. Tudo bem, você tem que pensar um pouco para especular lá no Bitcoin, mas você não está necessariamente gerando algum tipo de valor. Se morrer sem fazer nada, é você sem fazer nada para os outros. É você viver uma vida que você não serviu, você não foi útil. Isso é infelicidade. Outra infelicidade é você acabar a sua vida fazendo outras pessoas infelizes. É você causar transtorno e levar infelicidade para os outros. Isso é infelicidade. Terceira, é você morrer sem fazer outras pessoas felizes. Uma é passiva, a outra é ativa, né? Uma você gera infelicidade para os outros. E na outra, que é a passiva, você não faz ninguém feliz, mas também não gerou muita coisa. Isso é infelicidade. E a quarta e última é você morrer sem guiar outras pessoas para a verdade. É você não ter vivido de forma que você guiasse as pessoas para a verdade, seja, por exemplo, através dos panfletos, links, uma palavra sua, que seja, você não conduzir as pessoas para a verdade. Então, isso é uma vida infeliz. Percebam que é muito diferente do conceito que a gente tem de felicidade. A felicidade, a verdadeira infelicidade, na verdade, se resume a isso. Você não, e a maior infelicidade de todas é você não conseguir salvar a sua própria alma. Não tem infelicidade maior do que essa. Realmente a vida se encerrar e a gente ficar preso aqui no plano físico ou pior. E falando sobre essa questão da crise também, na época da pandemia, a gente teve tempo para pensar e refletir sobre o que a gente realmente precisa. O que será que é realmente necessário para a gente viver? Teve pessoas, isso acontece muito, né? Que reclamam do trabalho, por exemplo. Eu não gosto do meu trabalho, eu não gosto de ir para o trabalho, meu trabalho é chato. Só que na época da pandemia, a gente viu como é bom poder se deslocar. O deslocamento virou felicidade. O que era comum ir do ponto A ao ponto B era a coisa mais trivial do planeta. Na época do ápice mesmo, você não podia se deslocar. Você não podia ir para lugar nenhum, você tinha que ficar enfiado na sua casa. Ou tem pessoa que acha normal também, eu levo meu filho para brincar no parque mais um dia, fica brincando lá. Só que quando a gente foi restringido, a gente viu a felicidade que é poder estar com o seu filho, com a sua família, num domingo. A felicidade que é isso. O valor que você dá para aquele momento. Ou até mesmo, eu ouvi pessoas falando na época da pandemia, ainda estamos, né? Mas estamos no rabo já, estamos no final. Só mais 2 anos e meio, passa rápido. As pessoas falando assim, nossa, fazer compra virou o ápice no meu dia, porque o mercado podia ir. No mercado dava. Então, todo mundo brigava para ir no mercado. O mercado que é um saco e todo mundo... Não, briga. Eu vou no mercado dessa vez sou eu. Porque o mercado virou a hora. É a hora, o momento do mercado. Comprar fruta é um êxtase. Primeiro, porque tem fruta, né? Segundo, porque tem dinheiro para comprar. E terceiro, porque tem onde comprar. Esse tipo de valorização que é importante. Porque a gente vive vendendo o presente que existe para comprar o futuro que não existe. Essa é a grande maluquice humana.
Você vende hoje. Hoje está um lixo, mas amanhã vai ser bom. Hoje minha vida está um cacareco, mas daqui 10 anos você vai me ver. Aí eu vou ser feliz. Daqui 10 anos vai. Hoje não. Essa é a venda do presente para a compra do futuro que não existe. O futuro, o mestre falou no livro As Leis de Aço, o futuro muda o tempo todo. Uma coisa que você tem, depois que eu li essa frase, a minha ansiedade diminuiu muito, porque dificilmente eu fico preocupado demais com o futuro. Se o futuro muda o tempo todo, por que você vai ficar tão preocupado com ele? Não é melhor você viver agora? Vive hoje. Hoje você tem isso aqui, ó. Você está aqui agora. Você está aqui. Amanhã você não sabe. Eu vivo com base naquela frase que vocês já estão com calo no ouvido de ouvir. Todo dia eu acho que vou morrer. Um dia eu acerto. E essa aí é um lema. A nossa vida em algum momento vai acabar. E não necessariamente a vida que a gente tem agora, você precisa sair do agora para viver uma coisa que não existe. Isso é o que é importante. É importante é isso. É agora. Você não tem nada muito além do que você tem agora. E também, além disso, quando a gente vive o nosso dia a dia buscando o que é importante, o mestre nos ensina que, desde antigamente, se você estudar a história, você vai ver que acidente, catástrofe natural, chuva, tsunami, vulcão, isso sempre acompanhou a história da humanidade. O que é importante não é a gente ficar com medo disso ou ficar parado por causa de tudo isso que está acontecendo. A gente estava conversando agora. Você pode ver, a Europa está acontecendo um monte de coisa. Temperaturas altíssimas. Na América do Norte teve aquelas tempestades de fogo, queimada, erupção vulcânica, terremoto. Isso sempre existiu. O ponto é, como que a gente vai conviver com isso e continuar as nossas atividades? Porque se a gente parar de viver com medo do futuro, você está deixando de cumprir a sua missão, que é exatamente o que a gente veio fazer aqui. A gente não deve ficar sentado à espera de um remédio especial ou de alguma coisa que vá mudar tudo. Esperando alguma coisa acontecer. Esse não é o estilo de vida que o Mestre Okawa almeja para nós. A gente deve, na verdade, independente do que aconteça, buscar vivendo a nossa vida. Ele diz, concentrando a sua energia no que realmente é positivo para você. Tem aquela frase do Albert Schweitzer, quem não vive para servir, não serve para viver. Essa é uma frase que resume muito esse conceito de felicidade que o Mestre Okawa nos ensina. Inclusive, o Aristóteles tem a definição do ser humano perfeito. O que é o ser humano perfeito, por Aristóteles? Ser humano perfeito é aquele que sente alegria em servir o outro. Esse é o ser humano perfeito. É quando você serve alguém e você sente que você não está perdendo nada. Muito pelo contrário. Quando você serve, você faz um bom trabalho, você baixa a sua cabeça, você dá mais do que você ganha e você é feliz com isso. Isso é o ser humano perfeito. Tem aquela frase de São Francisco de Assis, é dando o que se recebe? É isso. Quanto mais você der, mais você vai receber. Quanto mais você fizer pelo outro, mais você vai receber também. Esse é o estilo de vida que vai proporcionar a nossa felicidade nesse mundo e a felicidade no outro mundo. O tipo de felicidade que o Mestre Okawa almeja para nós é aquela que você é feliz nesse mundo e você carrega a sua felicidade para outro mundo. Você não precisa ser infeliz agora para ser feliz depois. E muito pior ainda, você não precisa ser infeliz agora e continuar sendo infeliz depois. Se você vive uma vida nesse estilo, você consegue ser feliz agora, sem ter um A ou um B a menos, e você consegue carregar a sua felicidade para o outro mundo, jamais se esquecendo da sua perspectiva espiritual.
E outra lição também da pandemia foi o fato de que o quanto a gente realmente precisa para conseguir viver. Será que é tão necessário assim o tanto de coisa mesmo, material que a gente tem? A gente viu que não. Você consegue viver com 3 refeições por dia, roupa e água. Pronto. Precisa mais do quê? Materialmente dizendo. Não necessariamente precisa mais do que isso. Tem uma história de um senhor que o Dale Carnegie conta. Ele ficou na Segunda Guerra Mundial, ele ficou preso num bote salva-vida por 40 dias. Imagina, no meio do mar, sol o dia inteiro em cima de você, e ele sobreviveu. A conclusão que ele chegou foi: se você tem água e ar suficiente para viver, você não precisa de mais nada. Todo o resto que você precisa é frescura. Você tem água e ar, você já tem o suficiente. O cara ficou 40 dias num bote, no meio do mar. E ele chegou a essa conclusão. Esse é um estilo de vida espiritual. É um estilo de vida no qual você não busca necessariamente só aquilo que é material. Você busca outros valores, que são esses valores mais elevados, que são valores que vão proporcionar o crescimento da sua alma. Claro que buscar o material ele é importante, quando conciliado com a perspectiva espiritual. A gente sempre deve colocar a fé em primeiro lugar. Então, a gente aprofundar a nossa fé, você elevar a sua fé, sempre deve ser o eixo central da nossa vida. Estabeleceu a fé, praticou ela em primeiro lugar, colocou a fé como prioridade, aí a gente vai acabar desenvolvendo a nossa vida. Agora a gente vai assistir a um trecho de palestra do mestre Okawa. Ele fala sobre a questão, primeiro, da pandemia, até mesmo da vacina, ele comenta, e ele fala sobre essa questão, esse aspecto espiritual dentro dessa questão de pandemia que a gente viveu. Agora a gente está, na verdade, saindo dela e colhendo os frutos, mas eu acho que as lições que a gente tem são importantes. Então agora a gente vai assistir esse trecho de palestra, tem em torno de 10 minutos. Bom, esse foi o trecho de palestra do mestre Okawa. Ele falou sobre alguns temas bastante relacionados à atualidade, mas tem um ponto que eu gostaria de deixar em relevância. No livro As Leis de Messias, no capítulo 5, O Amor de Messias, o mestre comenta que a Reb Science, ela sempre busca crescer se adaptando com a sociedade. A gente nunca busca crescer ou atuar entrando em confronto. Ele dá o exemplo até de Buda Shakyamuni em relação a isso. Quem quiser ler mais a profundidade esse exemplo, sugiro que leia o livro As Leis de Messias. Na questão da vacina que ele comenta, então, ele de maneira alguma a instituição em si é contra ou a favor. Cada pessoa, como o mestre Okawa comenta, se é algo social que você tem que, para responder a essas regras da sociedade e o todo consiga viver, não tem problema algum. Tanto que o próprio mestre Okawa nos concedeu o Kigan para combater os efeitos colaterais da vacina, que é um Kigan, caso você tome e fique com medo, você recebe esse Kigan e espiritualmente você se protege. Então, de maneira alguma, isso é errado, mas a gente não deve só depender dela, esse é o ponto-chave. Tem que sempre lembrar da parte espiritual também. Então, a eficácia que ele comentou, em torno de 30%. Mas a gente sempre deve se lembrar que a fé, a imunidade da fé, a sua fé, ela vai fortalecer a sua imunidade também. Não ficar dependendo só de algo material para se proteger. Então, esse que é o posicionamento do mestre Okawa. Mas o ponto-chave é, como o mestre comentou, o que importa, quem sobreviver a tudo isso, ou quem continuar vivendo, é o que você vai realizar aqui e também o que você vai fazer daqui para frente. Você vai ser útil aos outros, você vai ser uma pessoa melhor, você vai se dedicar à sua família, ao seu trabalho, ao seu crescimento, à sociedade. Eu sempre busco
me enxergar, eu acho que essa é uma perspectiva interessante, como um membro da sociedade também. Qual que é a contribuição que eu estou fornecendo para a sociedade? Já que a sociedade me acolheu, a minha família me acolheu e me desenvolvi com base nisso, como que eu posso retribuir a tudo? Sendo um membro de uma sociedade, qual contribuição que eu estou fornecendo para o todo? Ou para a sociedade como um todo? Que tipo de trabalho que eu estou fazendo? Será que o meu trabalho está contribuindo para o todo e a sociedade também? Então o mestre comenta que a gente deve pensar profundamente sobre a razão da gente ter nascido nesse mundo, qual que é, por que a gente está aqui, o que você quer fazer, e buscar viver a nossa vida com base nisso. Sugiro muito a leitura do livro As Leis de Messias e o livro As Leis do Segredo. Boa parte do que a gente conversou hoje foi baseado nesses dois livros. Resumindo o que a gente falou hoje, um resumo geral do que a gente conversou. Primeiro, a gente deve sempre se lembrar que esse mundo ele é um local de aprimoramento para a nossa alma. A gente nunca deve ficar focado só nesse mundo, só no que é material. A gente deve sempre se lembrar que a gente está sendo treinado em uma escola temporária. E, eventualmente, todo mundo vai acabar deixando esse mundo. Sempre se lembrar desse fato, que aqui é temporário, é só uma escola. E a salvação definitiva não é a salvação do corpo físico apenas, mas a salvação da alma. Permitir que as pessoas vivam a vida aqui de forma espiritual e consigam retornar a outro mundo, continuar vivendo no outro mundo e continuar vivendo aqui depois. E sempre completando o processo do ciclo reencarnatório. E os tipos de infelicidade, como o mestre Okawa comentou. A infelicidade de você acabar a sua vida sem fazer nada, a infelicidade de você acabar a sua vida gerando tristeza para os outros, a infelicidade de você deixar a sua vida não fazendo outras pessoas felizes, e a infelicidade de você deixar a sua vida sem guiar outras pessoas para a verdade. Esse é um novo conceito de felicidade. Sempre viver o seu dia a dia pensando em construir um futuro de felicidade, tanto aqui como na outra vida. As sementes que você planta hoje, ela tem 3 influências. Ela influencia a sua vida atual, ela influencia a sua vida no próximo mundo, para qual dimensão que você vai, e ela influencia a sua próxima vida nesse mundo. Cada hora, cada 60 minutos que você vive, que você fala, o que você faz, o que você pensa, está influenciando a sua vida agora, está influenciando a sua vida no outro mundo e está influenciando a sua próxima vida. Sempre ter isso em mente. A fé é sempre, em primeiro lugar, como um pilar da nossa vida. Inclusive, sugiro a leitura do livro Twice Born, O Renascido, principalmente o capítulo 5, no qual o mestre Okawa fala sobre a supremacia da fé, como que a fé é realmente algo supremo, muito além de qualquer valor material. E, caso a gente sobreviva a tudo isso, sempre pensar o que será que eu posso ser capaz de realizar na minha vida e qual o motivo verdadeiro de eu ter nascido e buscar viver a sua vida com base nesses valores. Então, esse foi o tema de hoje. Agradeço a presença de todos vocês. Lembrando a sugestão de aprofundar a leitura com o livro As Leis de Messias e o livro As Leis do Segredo. Então, fica a dica. Então, muito obrigado. Agradeço também a todos que vão assistir a gravação dessa palestra.